A passagem de hoje é Jeremias 18, versículos 1 a 12. Vamos ler juntos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Amém. Quero compartilhar a palavra com o título: Como o oleiro trata o barro. Não dá para imaginar quanto cuidado um mestre ceramista dedica para fazer uma única peça. Ele mesmo escolhe o barro, trabalha cada porção e, com todo o cuidado, cria uma bela peça de cerâmica. Depois, durante vários dias, controla o fogo e queima a peça por muito tempo num forno ardente. Feito isso, uma atitude do artesão às vezes nos surpreende. É que ele faz algo que parece estranho, retira do forno cada peça, examina uma por uma e, se houver qualquer coisa que não lhe agrade, quebra a peça sem hesitação com um martelo. Por que ele quebra de maneira tão impiedosa uma peça feita com tanto esforço e queimada com tanto cuidado durante vários dias? Aos nossos olhos, ela nem parece ter um defeito tão grande. Mas, se o artesão vê até uma pequena falha, se alguma coisa não lhe agrada, ele quebra a peça sem hesitar. Parece, porém, que o artesão não pensa assim. Para um mestre, se a peça não está certa, ela não é nada. Se não está perfeita, não tem sentido algum. Parece ser assim que ele considera a cerâmica. A passagem de hoje também traz exatamente essa história. A história do oleiro. Deus ordena a Jeremias: Levanta-te e desce à casa do oleiro. E, por meio daquele oleiro, Deus quer mostrar como ele próprio é. Vamos ler juntos os versículos 3 e 4 da passagem de hoje. Vamos ler juntos. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém. O que Jeremias viu na casa do oleiro deve ter sido uma cena parecida com a que acabamos de ver no vídeo. O oleiro estava quebrando o vaso que ele mesmo havia feito. O versículo 4 diz: Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Ou seja, o vaso de barro estava se quebrando nas mãos daquele que o tinha feito. Ao ver essa cena, Jeremias pensa: tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Há aqui uma expressão muito importante. É a expressão, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. É assim que o oleiro trata o barro, conforme o que parece bem aos seus olhos. A primeira maneira pela qual o oleiro da passagem de hoje trata o barro é esta: conforme o que parece bem aos seus olhos. O oleiro tem a iniciativa completa na fabricação da cerâmica.
É ele quem tem o direito de decidir o que acontecerá com o barro. Quando resolve, vou fazer isto, é o próprio oleiro quem decide. E ao olhar para a peça já queimada e pensar, devo quebrá-la? Não, devo deixá-la como está. Ele também decide sozinho. O oleiro toma essas decisões segundo o próprio parecer e o próprio plano, conforme o que parece bem aos seus olhos. Será que existe algum oleiro que pergunta ao barro antes de decidir? Será que ele pergunta, o que você quer ser? Ou, em que devo transformar você? Será que pergunta, apareceu um pequeno defeito enquanto você estava no forno? Há uma rachadura aqui. Devo deixar como está ou devo quebrar você? Existe algum oleiro que consulte o barro dessa maneira? Provavelmente não existe nenhum. O barro não tem o direito de decidir. Somente o oleiro decide tudo. Talvez seja isso que Deus quisesse mostrar na casa do oleiro. Com Deus acontece o mesmo. Deus tem a iniciativa sobre toda a história. É Deus quem toma a frente e conduz toda a história. O versículo 6 resume esse pensamento. Vamos ler juntos o versículo 6 da passagem de hoje. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esta é a palavra de Deus. Toda a iniciativa pertence a Deus. Também chamamos essa iniciativa de soberania. Toda soberania pertence a Deus. Isso significa que Deus governa e reina. Assim como o oleiro trata o barro como quer e decide por si mesmo se vai ficar com ele ou descartá-lo, Deus nos trata tendo essa iniciativa. Amados, às vezes as pessoas cometem um engano. Pensam que elas mesmas são o oleiro e não percebem. Eu sou barro. A característica do barro é que, do jeito que está, não tem valor algum. E o barro não pode se tornar coisa alguma por si mesmo. Essa é a sua característica. Para ganhar sentido e valor, ele precisa estar nas mãos do oleiro. O oleiro prepara e trabalha, parte por parte, aquele barro que de outro modo seria apenas pisado. Ele o modela com beleza e o aperfeiçoa com habilidade, fazendo porcelana branca e também celadom. É apenas terra comum, muito comum, sem valor algum. Mas, depois de passar pelas mãos do oleiro, torna-se um tesouro cujo preço não se pode calcular. Amados, nós também somos como esse barro. Originalmente, nossa vida não tinha valor nem sentido. Mas abriu-se um caminho para que uma vida como barro, sem valor e sem sentido, se torne como uma joia, para que se torne preciosa como um tesouro. Esse caminho é ser tomado pelas mãos do nosso Deus, o oleiro. Deus passa a ter a iniciativa em nossa vida. É assim que Deus deseja nos moldar e continuar nos aperfeiçoando. Porém, na passagem de hoje, há pessoas que rejeitam isso. Aparecem pessoas que recusam o toque das mãos de Deus. Vamos ler juntos o versículo 12 da passagem de hoje. Vamos ler juntos. Mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Amém. Neste versículo 12, há algo claramente diferente do versículo 4 que lemos antes. As expressões são opostas. No versículo 4, o oleiro faz o vaso conforme o que parece bem aos seus olhos. Aqui no versículo 12, porém, é diferente. Após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. É isso que dizem. As pessoas rejeitaram o oleiro. Rejeitaram o plano e a vontade do oleiro. Decidiram agir segundo os próprios planos e segundo a dureza do próprio coração. Em vez de escolher o caminho em que o barro ganha valor por meio do oleiro, escolheram continuar sendo apenas barro sem valor algum. Amados, assim,
A vida das pessoas se divide em dois tipos. Ou se torna uma vida como uma joia nas mãos do oleiro, segundo a vontade do oleiro, ou simplesmente permanece como barro, naquele estado mau e sujo. As pessoas vivem um desses dois tipos de vida. Em nome do Senhor, eu os abençoo para que tenham uma vida de valor e de sentido nas mãos do nosso Deus, o melhor dos oleiros. Esta é a primeira maneira pela qual o oleiro trata o barro. O oleiro tem a iniciativa e também o direito de decidir. Mas Deus não trabalha sempre apenas dessa maneira. Deus não trabalha sempre agarrando a iniciativa, impondo-a e pressionando as pessoas com força e de modo unilateral. Na passagem de hoje aparece outro modo, completamente diferente, talvez até oposto, de tratar o barro. Embora seja um trecho um pouco longo, vamos ler devagar, juntos, a palavra de Deus nos versículos 7 a 10 da passagem de hoje. Vamos ler juntos. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Amém. Os versículos 7 e 8 falam de quando Deus pretende destruir. Já os versículos 9 e 10 falam do contrário, de quando ele pretende edificar e estabelecer. Se Deus havia decidido destruir uma nação, o que acontece quando aquela nação se converte? Ele diz: também eu me arrependerei do mal. Os versículos 9 e 10 apresentam a situação oposta. Se Deus pretende edificar e estabelecer uma nação, ou um reino, o que acontece quando essa nação, ou esse reino, não dá ouvidos à sua voz? Ele diz: então, me arrependerei do bem. É isso que ele declara. Aqui descobrimos um fato extremamente importante. Quem é Deus? Deus é aquele que responde com flexibilidade segundo as escolhas das pessoas e segundo as mudanças delas. Mesmo quando alguém é mau, se procura mudar para o bem e começa a firmar o coração no que é bom, Deus também muda sua maneira de agir em direção ao bem. Mesmo quando as pessoas são boas, se mudam o coração para o mal, Deus também muda sua maneira de agir e retira o bem que pretendia conceder. Deus não trabalha pressionando unilateralmente nem de maneira autoritária. Ele observa as mudanças em cada situação, acompanha essas mudanças e, ajustando sua maneira de agir em resposta a elas, trata assim as pessoas, trata assim a nós. O oleiro que vimos antes não consulta o barro. Ele tem a iniciativa e todo o direito de decidir. Trata o barro segundo os próprios pensamentos e o próprio plano. Mas o nosso Deus não age sempre assim. Ele olha para a condição do barro. Também presta atenção às mudanças do barro. E nos trata de modo pessoal, não unilateral. Quando o barro muda para o bem, Deus também muda sua maneira de agir em direção ao bem. Quando muda para o mal, Deus também muda sua maneira de agir e retira o bem que pretendia conceder. Amados, olhando agora para esta cena, quero fazer uma pergunta. Onde está a iniciativa de Deus nesta cena? Onde aparece aqui o direito do oleiro de decidir? Esta é outra maneira, a segunda maneira, pela qual o oleiro trata o barro. Às vezes Deus abre mão da iniciativa e simplesmente fica do lado do barro. Deus até renuncia a coisas como iniciativa e direito de decidir e trabalha em favor do barro. Até onde Deus vai para que o barro não continue sendo apenas barro, para que se torne algo valioso, como uma joia e um tesouro? Ele abre mão com coragem até da iniciativa que possui. Deus não trabalha para agarrar a iniciativa. Deus não trabalha para afirmar seu direito de decidir. Trabalha somente pelo barro. Vamos confessar juntos. Deus trabalha somente pelo barro. Deus trabalha para salvar o barro e transformá-lo em tesouro. É assim que Deus trabalha por nós. Amados,
Todo o livro de Jeremias está cheio desse Deus. Aquele que dizia: voltem. Aproxima-se do povo que não voltava. E não apenas se aproxima. Ele se reveste de um corpo humano e se torna homem. Aquele que havia proclamado que não ouviria, nem mesmo se clamassem, agora diz: clama a mim, e responder-te-ei. Ele não executa o juízo que havia anunciado, e volta atrás em sua declaração anterior. Por isso, todo o livro de Jeremias está cheio do Deus que diz: ainda assim. Não somos dignos, não atendemos a condição alguma. Ainda assim, Deus quer dar. Ainda assim, Deus quer salvar. Na passagem de hoje acontece o mesmo. Foi dito que o oleiro faz o vaso como deseja, segundo o próprio plano, e também quebra o vaso que havia feito. Foi-nos ensinado que é assim que o oleiro normalmente trata o barro. Contudo, por trás desse coração, há ainda outro coração. Eu não preciso dessa iniciativa. Não precisa acontecer conforme essa vontade, conforme esse plano. Basta que vocês voltem. Basta que o coração de vocês mude. Não há problema se eu não tiver o direito de decidir. Basta que eu tenha vocês. Ao longo de todo o livro de Jeremias, Deus continua clamando dessa maneira. E agora ele dirige as mesmas palavras a nós. Para mim, essa iniciativa não tem importância alguma. Não preciso fazer valer minha autoridade de oleiro, nem exibir minha majestade de Criador. Vocês são mais preciosos para mim. Basta que vocês voltem. Que voltem para mim. Basta que recebam vida novamente e tornem a viver. Isso basta. Amados, nesta santa manhã de domingo, prestem atenção à voz que Deus faz chegar até nós. E lembrem-se novamente de que vocês são assim para Deus. Por causa de tantas preocupações e ansiedades, e por causa das muitas dificuldades que nos derrubam, com muita facilidade nos esquecemos, ao longo da vida, de quem somos e do que Deus pensa a nosso respeito. Mas, ainda agora, nosso Deus clama ao nosso coração. Eu sou o oleiro. Embora vocês sejam barro, em minhas mãos se tornarão joias. Se for para transformá-los em joias, coisas como minha iniciativa e minha autoridade não importam para mim. É isso que vocês são para mim. Vocês são assim tão preciosos para mim. Em nome do Senhor, eu os abençoo para que prestem atenção à voz de Deus que diz essas palavras, e venham a Deus, nosso oleiro, exatamente como vocês estão. Creio que o nosso Deus, o nosso oleiro, transformará a nós, que somos como barro, em pessoas semelhantes a joias preciosas. Nesta nova semana que começa, que vocês tenham um encontro profundo com Deus, nosso oleiro, o nosso Deus que, por amor a nós, está disposto a não insistir em exercer sua autoridade de oleiro, nem em tomar toda a iniciativa. O Deus que faz isso de boa vontade em nosso favor. Que caminhem intimamente com Ele e tenham comunhão com Ele. Que todos vocês, amados irmãos, vivam lembrando e jamais esquecendo. Eu sou assim precioso. Em Deus, sou como uma joia. Eu os abençoo em nome do Senhor. Vamos refletir na palavra que recebemos e orar juntos. Vamos orar juntos. Amados, para onde vocês estão olhando? Para quem estão olhando? Olhemos para o Senhor, nosso oleiro. Ele transformará a nós, que somos como barro, em pessoas semelhantes a joias preciosas. O coração do Senhor está sempre voltado para nós. Mesmo que Ele abra mão de exercer toda a soberania e todo o direito de decidir, ainda assim Deus quer nos salvar. Ainda assim Deus quer que não permaneçamos barro, mas nos tornemos joias preciosas e honradas. Olhemos para a nossa vida, que é como barro, que em Deus toda a nossa vida seja transformada em uma vida preciosa e honrada, como uma joia. Vamos seguir adiante em oração. Deus de amor, nós te agradecemos. Tu és o oleiro, e nós somos o barro. Mas, Senhor, Tu és um oleiro verdadeiramente surpreendente. Tu trabalhas pelo barro,
e desejas que o barro se transforme em joias. Tu és esse oleiro surpreendente. Obrigado por nos fazer compreender o teu coração. Toda a autoridade, toda a iniciativa e todo o poder de decisão pertencem a ti. Mesmo assim, tu abres mão de exercer tudo isso. Simplesmente nos acolhes. Simplesmente nos salvas. E simplesmente nos tornas preciosos e honrados como joias. Nós te agradecemos. Não permitas que esqueçamos que somos assim amados e que tu nos consideras tão preciosos. Ajuda-nos a viver sempre nos lembrando disso. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.